Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe o dia de amanhã e nunca pode imaginar o que é capaz de aguentar. Mas o que eu posso dizer é que o amor e tudo aquilo que faz parte de nós tem que ser muito mais valorizado do que qualquer outra coisa, do que qualquer orgulho bobo. Eu lembro até hoje do que eu senti quando eu vi a Lisandra pela primeira vez. Foi num pagode e ela era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Uma morena, mas uma morena daquelas de parar o trânsito. Tanto que todos os homens dali estavam de olho nela. Mas por essas coisas que a gente nunca vai entender, ela resolveu dar bola justamente para quem? Para mim. A gente então começou a conversar e eu pude ver que, além de maravilhosa, ela era também muito inteligente, divertida, simpática. A Lisandra me contou que estava estudando para ser técnica de enfermagem e que trabalhar na área era o grande sonho da vida dela. E eu, que só tinha mesmo terminado a escola, achei ela o máximo, o máximo. Depois daquele dia, eu e a Lisandra nunca mais nos desgrudamos. E coisa de 2 meses depois, eu trouxe ela para morar comigo. Nessa época, ela ainda estava terminando o curso de técnica de enfermagem e trabalhava numa loja de rua, até conseguir alguma coisa na área. Já eu trabalhava como segurança de um prédio comercial. Nenhum de nós nessa época ganhava muito, mas a gente se virava com o que tinha. E mesmo sem luxo, a gente era muito feliz. Mas, na semana que a Lisandra terminou o curso, a gente recebeu uma notícia que caiu como uma bomba. Uma bomba. Sem nenhum tipo de planejamento, ela acabou engravidando. Não que eu não quisesse ser pai, ainda mais pai de um filho dela, mas naquele momento, aquele não era o momento certo. Mesmo trabalhando, eu estava com dívidas, a casa era pequena e, principalmente, a Lisandra queria muito começar a carreira para a qual ela tinha estudado tanto. Mas é aquela coisa, né? Quando Deus quer, não tem o que fazer. Se Ele achou que era a hora certa para mandar para a gente um filho, só nos restava aceitar, amar e cuidar. Logo no começo da gestação, para deixar tudo ainda mais complicado, a gente ficou sabendo que seria uma gravidez de risco e, por isso, não era recomendado que a Lisandra trabalhasse o dia todo em pé, como ela fazia lá na loja. Mas como é que vai ser só com você trabalhando agora, Helder? Eu dou um jeito. Olha ali, eu vou arrumar uns bicos, eu vou me virar para tentar ganhar uma grana a mais. Pode ficar tranquila. Olha, o importante agora é você se cuidar. Cuidar de você e do nosso filho. Eu não vou deixar nada faltar aqui em casa. Isso você pode ter certeza. Ah, meu amor, obrigada, viu? Obrigada. Imagina. Obrigada mesmo por você ser esse pai tão maravilhoso, tão carinhoso. Ficou meio apertado, mas a gente foi se acertando. Tanto que depois, a gente até combinou de, mesmo depois que o nosso filho nascesse, a Lisandra ia ficar pelo menos o primeiro ano em casa, cuidando dele. O que eu ganhava não era muito, mas até que estava dando para pagar as contas. Só que quando o nosso filho, Leonardo, nasceu, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A pandemia chegou e eu perdi o emprego. No começo, eu confesso que nem entrei em desespero, porque eu achei que esse negócio de pandemia ia passar logo. Fora que eu também tinha os meus bicos. E naquele momento, eu de verdade não estava acreditando que tudo realmente fosse parar. Mas parou, né? De repente, além de não conseguir outro emprego, ninguém mais me contratava para nenhum bico. Todo mundo estava dentro de casa, com medo, assustado. Inclusive a gente que tinha um bebê recém-nascido. O dinheiro que eu recebi com a demissão segurou a gente por um tempo, mas logo as coisas começaram a desandar. E a gente começou a ficar muito preocupado.
Os dias foram passando, se tornaram semanas, depois meses, e nada mais de dinheiro algum entrar em casa. A gente já estava no vermelho e correndo um sério risco de não ter como pagar nenhuma conta. Foi quando, por milagre, uma colega que tinha estudado com a Lisandra disse que estavam precisando de gente para trabalhar. Como ela era da área de saúde, a época da pandemia foi uma fase em que precisavam mesmo de mais profissionais trabalhando. A gente ficou com muito medo, muito, porque ir trabalhar naquele momento era se colocar em risco, tanto ela quanto o nosso filho. Mas se ela não fosse, em pouco tempo, a gente nem teria o que comer. Então, mesmo preocupados, a gente viu que seria preciso. E a Lisandra foi. Começou a trabalhar como enfermeira. Enquanto isso, claro, eu também continuava procurando um emprego. Apesar do risco, ali estava contente porque finalmente ela estava realizando o sonho de cuidar de pessoas. Ainda mais no momento em que tanta gente estava precisando. O único problema é que o horário era bem ingrato. E a mulher foi trabalhar no turno da noite e passava a madrugada toda fora. E apesar do dinheiro começar a entrar e nada faltar em casa, no meu casamento as coisas começaram a desandar. Como ela ficava fora a noite toda e de dia ela precisava dormir e descansar, então a gente foi se distanciando, porque estava muito difícil para a gente se adaptar um ao horário do outro. De dia eu ficava com o nosso filho e cuidava dele e da casa. Eu arrumava tudo, limpava, fazia comida, lavava roupa, passava. E à noite eu estava exausto e dormia. Já ela passava a noite toda trabalhando e de dia dormia o tempo inteiro. A gente mal conversava, mal se via por alguns minutos dentro de casa. Eu estava sentindo muito, muito mesmo a falta da minha mulher. Ai, o que foi, Helder? Me deixa dormir mais um pouco, vai. Eu coloquei o Léo para tirar uma soneca e vim aqui para ficar um pouco com você, para deitar com você. Meu amor, eu tô com tanta saudade. Ai, não, olha, eu tô muito cansada. Fora que a minha cabeça tá estourando, sabe? Vai, me deixa descansar. Por favor, já eu tenho que levantar para ir trabalhar. Eu comecei a perceber que ela não queria mais os meus carinhos, o meu amor, os meus beijos, meus abraços. Eu nem sei quanto tempo a gente ficou sem ter nenhum tipo de intimidade. Mas estava difícil. Sabe, eu era muito grato por ela estar trabalhando. Ela estava sustentando a nossa família. Mas eu me sentia um fracasso de homem. E me culpava pelo meu casamento estar afundando do jeito que estava. Se pelo menos eu conseguisse um emprego. Mas o problema é que, além de tudo, nada que eu conseguisse ia ser melhor que o emprego dela. Lisandra estava indo muito bem. Ela tinha subido rápido lá no serviço. Estava até ganhando uns extras. Fora que ela quase não tinha folga. Até sábado e domingo, direto, ela estava trabalhando. Porque ela dizia que assim ela ganhava mais, tirava por fora. Mas a que custo? Colocando o nosso casamento em xeque? Até que um dia, enquanto eu arrumava as coisas em casa, eu fui guardar umas roupas. E encontrei no meio da gaveta de calcinha da Lisandra, um saquinho de pano. Eu nunca tinha visto aquele saquinho. E apesar de saber que eu não deveria mexer nas coisas dela, naquele momento, de forma alguma, eu achei que estaria invadindo a privacidade da minha mulher. Eu achei que poderia ser alguma roupa, sei lá. Mas quando eu abri aquele saquinho, eu custei a acreditar no que eu estava vendo. Era um saquinho de pano, sabe? Era um saquinho assim, com o tecido de roupa íntima. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu abri.
E ali dentro tinham várias peças de lingerie. Até aí você fala, qual é o problema? Mas não era qualquer lingerie. Eram várias calcinhas e sutiãs diferentes da que eu via a minha mulher usando. Eram calcinhas e sutiãs bem sensuais. Coisa que ela nunca tinha usado comigo ou para mim. Nunca. Além disso, eu acabei encontrando também um celular dentro da gaveta. É isso mesmo, um aparelho de celular que não era o dela. Ou pelo menos não era o que eu sabia que ela tinha. Esse celular estava desligado. Mas naquela hora, com tudo que eu já tinha visto, meu coração já estava batendo forte demais. Como assim um celular? Por um momento eu pensei, será que eu mexo? Será que eu ligo esse celular? Mas se coloque no meu lugar, né? Se você encontrasse o que eu encontrei, se você encontrasse um celular dentro da gaveta do seu marido, da sua esposa, um celular que você nunca tinha visto, o que você faria? Aquilo não estava cheirando bem. E eu também não sou bobo, eu não sou idiota. Então eu decidi ligar o aparelho. E se antes eu quase tinha caído para trás quando eu encontrei as lingeries, quando eu vi o que eu vi no celular, o choque foi muito grande. Eu precisei sentar para conseguir entender. Porque meu coração começou a bater tão forte, tão forte. Parecia que um ouvia do outro lado da casa. Eu comecei a ficar desesperado. Desesperado. A Lisandra, nesse momento, estava dormindo. E eu sabia que ela poderia acordar a qualquer momento e me pegar ali mexendo nas coisas dela. Mas àquela altura nada mais importava. Eu precisava ver tudo, para ter certeza. Para ter certeza mesmo do que estava acontecendo. Para ter certeza do que eu estava vendo. Naquele celular, no celular misterioso, eu encontrei no WhatsApp um monte de contatos. Contatos de pessoas que eu não conhecia. Contatos de homens. Só homens. E todos eles estavam nomeados como cliente. Cliente fulano, cliente ciclano, cliente beltrano. Aí eu comecei a juntar tudo na minha cabeça, né? Aquele celular, aquele monte de homem ali nos contatos, lingeries sensuais, a minha mulher trabalhando toda a noite. Só se eu fosse muito, mas muito idiota mesmo para não entender o que estava acontecendo. Lógico que eu entendi tudo que estava ali diante de mim. E aí, num ato de desespero, eu comecei a gritar. Acorda, sua sem vergonha! Levanta daí agora e me explica isso! Que isso, Helder? O que tá acontecendo, meu Deus? Eu é que te pergunto. O que é isso? Esse monte de calcinha, Calma, por favor, calma. Me deixa explicar, calma. Eu já entendi tudo. Você não precisa explicar nada. Olha aqui, você tá se vendendo, é isso. Assim que você tá trazendo dinheiro pra casa, olha o que você tá fazendo. Você tá vendendo o seu corpo. Fica aí pagando de trabalhadora, mas na verdade você é uma mulher da vida. Helder, pelo amor de Deus, me deixa explicar. Eu arrumei mesmo um trabalho numa clínica, mas acabou não dando certo, acabaram me mandando embora porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu fiquei com vergonha de te falar e fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha conseguido. Eu também sabia que a gente precisava muito de dinheiro, então eu decidi... Meu Deus do céu! Helder, por favor, eu nunca gostei de nada disso. Eu só fiz por necessidade, eu fiz por você, pelo Leonardo. Cala a boca, fica quieta. Eu não quero mais ouvir nada. Você me traiu, você mentiu pra mim. Você deitou com outros homens. Quantas vezes? 20? 30? 100 vezes? Quantos homens por noite, hein? Por isso que você não queria ficar comigo. Por isso que você estava tão cansada. Eu fiz por você, eu fiz pelo Leonardo, nosso filho. Eu fiz para sustentar a nossa família. Por favor, Helder, acredita em mim, acredita em mim.
eu fiquei transformado. Parecia que alguma coisa tinha se apossado de mim. Eu nunca, em toda a minha vida, tinha sentido aquilo. Eu juro para você, eu fiquei até com medo do que eu podia fazer com a Lisandra, porque eu estava transtornado. Meu filho estava chorando na sala de tanto me ouvir gritar. Eu não estava pensando em nada. Como ela pôde? Como ela pôde fazer uma coisa assim comigo? Como ela pôde fazer isso com a nossa família? Como ela se sujeitou a isso? Que vergonha, que nojo. Eu precisava sair dali. Eu precisava me afastar, porque senão eu ia fazer uma besteira. Então eu decidi sair sem falar mais nada. Saí de casa enquanto ela estava chorando e implorando para ouvir o que ela tinha para dizer. Mas dizer o quê? Não tinha o que dizer. Ela já tinha confessado tudo para mim. A minha mulher tinha se tornado uma garota de programa. E diante disso nada mais importava. A minha mulher tinha me traído e escondeu isso de mim. Olha que absurdo. Eu fiquei tão atordoado que eu comecei a andar sem rumo nenhum. Até que anoiteceu. E a minha cabeça só pensando no quanto aquela mulher tinha sido sem vergonha. Aos poucos, a revolta foi se transformando em tristeza. Mas foi uma tristeza tão profunda, mas tão profunda, porque eu amava tanto essa mulher. Eu era louco por ela, louco. Quando eu paro para imaginar até hoje, é difícil. Imaginar ela com outro homem na cama. Só de imaginar o cara encostando nela. Eu tinha vontade de morrer. Eu não queria voltar para casa. Eu não estava preparado. Eu sabia que ia ser muito difícil, então eu não voltei. Por 2 dias. Ela me ligava, me mandava mensagem, deixava recado, mas eu precisava daquele tempo sozinho. Só no 3º dia eu resolvi voltar. E aí, a gente teve uma conversa muito franca sobre tudo. Eu ainda estava muito acabado com tudo que eu tinha visto, com tudo que eu tinha descoberto. Mas estava mais calmo e consegui ouvir o que ela tinha para me dizer. A Lisandra, nessa conversa, chorou muito, muito. Só chorava, pedia perdão. Aí ela me explicou com calma como tudo tinha acontecido. Pediu desculpa de novo e sabe, ela me pareceu muito sincera quando disse que também odiava o que estava fazendo. Mas era o único jeito para ela. O único jeito naquele momento de levar comida para dentro de casa. Ela me falou que era horrível, que sentia medo, vergonha, nojo, que sofria muito todas as noites. E que inclusive estava em depressão. Ela também falou que não deixava mais que eu encostasse nela porque não se sentia mais digna do meu amor. Quando ela disse isso, meu Deus do céu. Olha, nós choramos muito naquele dia, muito. Quando eu percebi, a gente conversou muito, a gente falou muito, horas por horas e horas falando. E eu ainda tinha muita tristeza no meu coração. Eu tinha ódio, sentia um ódio muito grande, mas não dela. Ódio pelas coisas terem acontecido da maneira como aconteceram. Eu comecei a sentir pena dela também, por tudo que a minha esposa precisou se sujeitar. E principalmente sentindo culpa, minha culpa, por ela ter feito tudo isso, porque eu não fui homem o suficiente para conseguir sustentar a minha família. No fundo mesmo, aquilo tudo era culpa minha. Minha. Se eu tivesse um bom trabalho, se eu tivesse trazendo dinheiro para casa, nada disso teria acontecido. Eu não falei isso para ela, mas era assim que eu estava me sentindo. A minha mulher virou garota de programa por minha culpa, por minha causa. No final das contas, eu não me orgulho nem um pouco do que eu vou falar, viu? Mas no final,
eu acabei entendendo. Eu entendi tudo. E aceitei a situação. A gente conversou, entrou em alguns acordos para a segurança dela. Combinamos que eu ficaria responsável por marcar com os clientes, por acertar tudo, por receber dinheiro. E eu ia fazer isso até para que soubessem que ela tinha alguém que cuidava dela. E ela continuou. Continuou sendo garota de programa. É temporário. Tanto eu quanto ela estamos procurando outros empregos, mas enquanto nada melhor aparece, ela continua trabalhando. Da mesma forma. E eu vou dizer a você que não é fácil para mim. Não é confortável. Mas hoje eu consigo entender que é só um trabalho, como qualquer outro. Pelo menos eu tento acreditar nisso todos os dias. Não tem sentimento nenhum envolvido. Depois que eu descobri tudo e que a gente conversou, o nosso casamento até voltou a ser feliz. O nosso casamento melhorou muito. Ali não recusa mais os meus carinhos, porque hoje ela não se sente mais culpada por estar me enganando. E no final o que eu posso dizer é que o amor e tudo o que ela fez por mim e pelo nosso filho falaram mais alto do que a minha vaidade. Falaram mais alto do que o meu orgulho. E eu tenho certeza, é só uma fase. Só uma fase. Uma fase que vai passar. E depois, puxa vida. Depois essa fase só vai ter servido para nos unir ainda mais. Essa que é a verdade. E eu acredito piamente nisso.